Capítulo 1715, Mãos e Olhos, Parte 1. Foi assim que eu reconheci você, Elpin. Você é idêntico às fotos suas de mais de 600 anos atrás. Faluel disse. Por favor, me chame de Solos. O nome Elf não significa nada para mim. Posso ver essas pinturas. Mesmo que não recupere nenhuma memória nova, ainda adoraria ter um retrato de minha mãe. Posso tentar pegá-los emprestados por um tempo. Faluel respondeu. Não é seguro trazer nenhum de vocês para o castelo da minha mãe. Silverwing pode estar errado sobre seu relacionamento, mas todos os amigos de Menadion reagiriam da mesma maneira que ela. A Torre Meio tecnicamente torna Solos um escravo, e mesmo como Elpin, ela não tinha a malícia necessária para dominar alguém tão astuto quanto Lit. Nenhum levado. Lit disse. A propósito, como foram suas férias e como você está com as mãos? Você está me perguntando por que quer saber se eu desbloqueei propriedades que você não conhece, porque quer minha ajuda para criar algo do cadáver daquele dragão que eu vi que você levou embora, ou ambos? Faluel perguntou. Ambos. Lit encolheu os ombros. Eu só estava tentando ser educado e não ir direto ao assunto. Minhas férias foram ótimas, obrigada. Pena que, quando voltei, descobri que alguém aproveitou minha ausência para bagunçar meu território. Falaremos sobre isso mais tarde. Ela rosnou. Quanto às mãos, lamento dizer que fiz pouco progresso com elas. Pelo menos até eu conversar com minha mãe. Um movimento de seu pulso e um sorriso maroto fizeram as mãos aparecerem. O artefato de Menadion parecia um par de luvas grossas de prata que cobriam o braço de Faluel até o cotovelo. Os mãos tinham um cristal de mana de cor diferente na ponta de cada dedo e um cesto no meio das costas das mãos. Os cristais passaram do vermelho no dedo mínimo para o azul no polegar, em um padrão semelhante à progressão do núcleo de mana, mas o verde foi substituído por prata brilhante, enquanto a pedra preciosa nas costas da mão era preta em vez de violeta. Você já deveria saber sobre isso e aquilo, correto? Faluel assumiu o controle da energia mundial que fluía dentro de seu covil, dificultando o lançamento de magia elementar e desativando todos os equipamentos em um núcleo de poder que seus aprendizes usavam. Correto. Lita sentiu, sentindo seus núcleos auxiliares ficando mais fracos. Mesmo assim, eu não tinha ideia de que as mãos também poderiam afetar os feitiços. Eles só poderão fazer isso se o lugar, como minha caverna, tiver matrizes que limitem o fluxo de energia mundial. Caso contrário, haverá muita energia elementar para controlá-la. Faluel disse. O que minha mãe me ensinou é que cada gema nas mãos concede ao seu mestre controle sobre os elementos individuais, como este. Faluel parou de atrair a energia do mundo, inundando as mãos com sua própria mana. Cada gema produzia um pequeno círculo de sua respectiva cor que aumentava de tamanho até preencher a caverna. Como você lançou 6 matrizes de selamento elementar tão rapidamente? Lit ficou pasmo. Você poderia, por favor, parar de fazer isso? Preciso do cajado do sábio para manter minha força. Solos ofegou pesadamente. Agora que a energia mundial estava bloqueada, o cajado do sábio não era melhor do que uma bengala comum. Desculpe. Faluel dissipou as matrizes, conjurando mais, mas de um tipo diferente. Depois de alguns segundos, 6 novos círculos elementares apareceram entre as gemas da mesma cor nas duas luvas opostas. Como você pôde ver, cada gema é infundida com runas elementais suficientes para me permitir reduzir o tempo de lançamento e até mesmo manter 6 matrizes elementais diferentes ao mesmo tempo com uma carga limitada no meu foco. Sem as mãos, eu nunca seria capaz de sustentar tantos, nem poderia fazer isso. Faluel fez com que as matrizes se sobrepusessem, transformando-as primeiro em matrizes de teletransporte e depois em matrizes de gravidade. Uma vez conjurado, Faluel poderia reorganizar as runas, formando as formações mágicas, alterando os efeitos dos feitiços sem ter que lançá-los novamente. Pela minha mãe. Nunca teríamos pensado nesse método sozinhos. Solos disse enquanto a Hidra transportava todos através de seu covil e para todos os lugares próximos que ela conhecia. Nem eu. Faluel encolheu os ombros.
Se minha mãe não tivesse me explicado e depois me dado uma demonstração prática, eu teria levado meses se me dedicasse apenas ao estudo das mãos e anos se mantivesse meu horário habitual. Eu sempre digo a vocês que vocês já estão tentando fazer muito. Espero que não tenha contado a Lit sobre os feitiços do nível lâmina. Eu não sou louco. Solos empalideceu ao pensar em adicionar mais uma coisa à sua infinita lista de tarefas. Mas, professor, as mãos da torre são um pouco diferentes. Um par de luvas pretas apareceu sobre suas mãos e ambas tinham agora uma pedra preciosa preta nas costas da mão. A luva direita também tinha uma pedra preciosa de cor diferente em cada uma das juntas, em vez de nas pontas dos dedos, e um cristal de cor turva na palma da mão. A luva esquerda, porém, tinha apenas uma pedra preciosa amarela e uma vermelha, respectivamente, nas juntas do dedo indicador e do dedo médio. Isso não faz sentido. Faluel disse. Com base no que minha mãe me contou, as mãos da torre também tinham 6 pedras preciosas, não 7. Não deveria haver nenhuma na palma. Assim como eu deveria ter 2 mechas no cabelo em vez de 7. Solos encolheu os ombros. Malística, quero dizer, Baba Yaga disse que é porque desde que me funde com a torre, ela se tornou um artefato vivo capaz de evoluir e se auto-atualizar. Eu vejo. Faluel usou o fluxo de vida para estudar e comparar os 2 artefatos. A boa notícia é que, se minha teoria estiver certa, as 7ª pedras preciosas podem permitir que você lance até mesmo matrizes espirituais. A má notícia é que até que suas mãos se recuperem, você não pode conjurar mais de 3 matrizes ao mesmo tempo. Professor Faluel, você parece esquecer que não tenho um núcleo violeta brilhante, Lit disse. Além disso, não posso me dar ao luxo de tanto tempo para lançar uma matriz nem para retirar os mãos, a menos que tenha certeza de que posso matar todas as testemunhas. Eu poderia lançá-los para ele, mas entre a energia necessária para manter as mãos ativas e tudo o que costumo fazer durante uma luta, talvez eu consiga fazer 2. Talvez. Solos dissipou as mãos para não reduzir ainda mais a duração de sua forma humana. Ainda é mais do que você poderia fazer até 1 minuto atrás. Divirta-se treinando. Faluel disse com um sorriso travesso enquanto explicava a todos como as mãos funcionavam. Solo se curvou e gemeu, sabendo que caberia a ela praticar com o artefato da torre e que ela teria ainda menos tempo livre do que antes. Por que você está ensinando eles também? Lita apontou para Fria e Plória. Não me diga que você está morrendo e planeja deixar as mãos para um de seus amados discípulos. Firval nos caçaria. Não, espertinho. É porque as mãos são uma ferramenta de ensino. Qualquer pessoa de minha escolha pode usá-las, desde que não fiquem muito longe de mim. Faluel disse. Capítulo 1716, Mãos e Olhos, Parte 2. Somos idiotas. Lit e Solos disseram em uníssono. Não, você não é. A Hidra balançou a cabeça. A sua versão é incompleta. É perfeitamente normal que você não tenha conseguido entender o escopo das habilidades das mãos. Se você tivesse impresso o original, teria sido forçado a mantê-los para si. O que também significaria que eu nunca os teria mostrado para minha mãe. Ela não teria me ensinado como usar as mãos e eu nunca teria ensinado você também. Sua generosidade foi muito boa. Você estaria certo, se já não soubéssemos sobre a capacidade de compartilhamento do conjunto do Menadion depois de experimentar os olhos de Scarlet. Solos respirou fundo e conjurou um pincel simples feito de pedra, oferecendo a Faluel. Aquele maldito gato tinha os olhos. A Hidra pegou o artefato de valor inestimável das mãos de Solos e colocou no nariz. Isso é incrível, aposto que é assim que Eterdragon. A tremenda carga de informações de sua própria caverna e de seus aprendizes inundou seu cérebro. No início, Faluel sentiu-se tonto, depois Mogar começou a girar como um peão frenético sob efeito de esteroides, fazendo-a vomitar até não sobrar nada além de bile. Solos, por que você não deu a ela a versão de teste? Lit retirou os olhos antes que os olhos da Hidra voltassem para sua cabeça. Sinto muito. É que estamos sempre tentando nos acostumar com todo o poder dos olhos, então ele se tornou sua forma padrão.
Solos usou magia das trevas para limpar a caverna e se livrar do fedor terrível que vários servos meio digeridos emitiam. Droga, pessoal. Vocês têm que ter cuidado com essa coisa. Os olhos fritaram meu cérebro a tal ponto que tenho dificuldade em lembrar o que fiz nos últimos 2 dias. Faluel disse depois de lavar a boca e avaliar os danos. Parte de sua memória de curto prazo foi substituída pelas informações que os olhos coletaram enquanto ela os usava. Ela usou sua técnica de respiração, fluxo de vida, para se livrar dos dados redundantes sobre seu próprio funcionamento e manter apenas aqueles sobre Lit Solos. Uau, vocês progrediram aos trancos e barrancos enquanto estavam no deserto, ela disse enquanto apontava para a armadura de Lit, o cajado sábio de Solos e a arma elétrica de Fria. Eu gostaria de ter a habilidade de criar coisas assim na sua idade. São pequenas obras-primas. Obrigado, mas isso nunca teria acontecido sem seus ensinamentos, as técnicas que adquirimos em Urgamaka e a vovó usando a magia da criação para reciclar infinitamente os materiais, Lit disse. Caso contrário, eu não teria os cristais e o adamante necessários para realizar experimentos suficientes. Criação o quê? Faluel exigiu uma explicação completa sobre as habilidades da torre e os detalhes sobre sua estadia no deserto, ficando mais irritado à medida que aprendia. Deuses, eu odeio tanto vocês. Ela disse com um suspiro. Posso fazer um tour pela torre? Por favor, com uma cereja no topo. Faluel puxou a camisa de Lit, forçando-a a olhar em seus grandes olhos, enquanto ela fazia sua melhor impressão de olhar de cachorrinho. Ela era muito adorável e ele estava muito solitário, então foi super eficaz. Sim. Ótimo. Hora da segunda rodada. Ela pegou os olhos novamente, mas antes de colocá-los, ela voltou à sua forma hidra. Os olhos de Minadion cresceram com ela coletando poeira, detritos e tudo que não fosse mágico que encontraram no covil. Oh, deuses, isso é incrível. Por favor, diga-me que você também tem os olhos originais. Farei qualquer coisa se você os der para mim. Agora que ela tinha 7 cabeças e o peso do artefato foi reduzido de acordo, os olhos se tornaram uma verdadeira fonte de admiração. Faluel não só podia ver os feitiços, pseudo-núcleos de poder de tudo em seu covil, ela também podia ler o fluxo da energia mundial passando por cada um de seus trabalhos mágicos e ver quais runas eram menos eficientes, tornando os encantamentos mais fracos. Não acredito que cometi tantos erros. No entanto, sua voz estava cheia de alegria, como a de uma criança diante dos presentes de aniversário. Deixe-me fazer algumas anotações. Você se importa de compartilhar com o resto da turma? Fria puxou sua perna, já que o rabo de Faluel balançava loucamente, causando pequenas ondas de choque enquanto se movia de excitação. Ah, com certeza. Uma das cabeças de Faluel criou uma ligação mental com seus aprendizes, enquanto as outras cabeças usaram a magia da água para preencher várias páginas de anotações sobre como melhorar suas criações. Foda-me de lado. Lit e Solos disseram em uníssono, percebendo que mesmo com o apoio da torre, eles mal haviam começado a arranhar a superfície do potencial do olho. Você disse que eu também ganho 7 cabeças na minha forma híbrida, certo? De repente, Fria não achou mais ser o precursor de uma hidra desanimador. Claro. Faluel moveu a cabeça pela caverna, fazendo anotações até que seus 7 cérebros começaram a doer, forçando-a a parar e voltar à sua forma humana. Sou a primeira hidra de Mogar que experimentou olhos de dragão. Precisamos comemorar. Faluel estourou a rolha de uma garrafa de dragão vermelho. O licor mágico era capaz de intoxicar uma besta imperador ao beber alguns copos em vez de um rio de álcool. Fria ficou bêbada e inconsciente simplesmente por sentir o cheiro de seus vapores. Opa! Faluel encolheu os ombros enquanto desintoxicava e acordava seu aprendiz. Onde estão os olhos, querido? Faluel disse com um tom sedutor que Lit nunca tinha ouvido usar antes. É a euforia, o dragão vermelho, ou a ganância dos dragões falando. Ele pensou. Scarlet não precisava mais deles depois de se tornar uma guardiã, então ela os deu para mim. Excelente. Faluel disse com um sussurro sensual enquanto se aproximava perigosamente e esfregava seu corpo contra o de Lit.
e me pediu para entregá-los a Kala, o que eu fiz. Ela os tem. Lid se apressou em dizer. Porra! De repente, seu lindo rosto se transformou em uma máscara de raiva quando ela bateu o pé no chão, xingando com intensidade crescente até que suas palavras se transformaram em rugidos. Porra, porra! Definitivamente ganância, Lid pensou. Maldito gato! Maldito urso! Eles arruinaram meu dia. Faluel conjurou uma cadeira e uma tigela de sorvete que ela inundou com dragão vermelho. Ela sentou-se com a graça de um saco de tijolos e comeu o creme macio, esfaqueando com a colher e emitindo rugidos entre garfadas. Mogar não tem fúria como a de um dragão desapontado. Solos, disse via link mental, e os outros assentiram. Bem, mestre Faluel, você ainda tem as mãos frias, disse, tentando animá-la. Sem eles, você não seria capaz de usar ao máximo as informações coletadas pelos olhos. Além disso, Lid sempre pode emprestar os olhos para você sempre que você precisar deles. Ferramenta de ensino, lembra? Eu sei. Faluel disse com um arroto majestoso que ecoou por toda a caverna. Mas você sabe o quanto eu sonhei em ter chamas de origem ou pelo menos os olhos de dragão. Eles são o sonho de todo mestre de forja e aquele idiota tem os dois. A Hidra se agarrou à fria, choramingando e apontando para Lid como uma garotinha contando à mãe sobre um menino que foi mal com ela. Continua no próximo vídeo.